Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos, onde nós queremos compartilhar com vocês a mensagem, a reflexão do último domingo, 10º domingo após Pentecostes, que tem como tema a escolha de Deus. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, o que te traz angústia? O que faz você se preocupar e por vezes até mesmo esmorecer? Talvez você já seja cristão e me diga: pastor, nada pode tirar a minha paz, pois eu tenho Jesus. E eu direi a você que, sem dúvida, se cremos em Cristo, muitas coisas poderão nos sobrevir, poderemos passar por sofrimentos, poderemos até mesmo ficar abalados, mas nada pode nos derrubar, pois temos Cristo por nós. Mas eu pergunto a você, ainda que você tenha a Cristo, e se alguém que você ama não crê e não tem a paz que você tem, isso lhe causa angústia? Há 3 personagens bíblicos que claramente sentem angústia. E eu vou dizer a vocês que esses 3 personagens bíblicos dificilmente serão superados por nós no que se refere à fé. O primeiro deles está vinculado diretamente ao texto base desta nossa reflexão, que é o texto de Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 13. Romanos 9, 1 a 13. Se você quiser parar o vídeo neste momento e fazer esta leitura, fique à vontade. Romanos 9, versículos 1 a 13. Mas se não, continue conosco. Lá em Romanos 9, versículos 2 e 3, nós lemos que o apóstolo Paulo diz o seguinte: sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim em meu coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue. Por que será que Paulo sentia tamanha dor e tristeza em seu coração? O que aparentemente traz angústia para Paulo? Ao longo dos textos paulinos, nós sabemos que Paulo não teve uma vida fácil, que ele passou por muitas dificuldades, muitos riscos à sua vida foram superados. Ele até mesmo tinha um espinho na carne que nós não sabemos ao certo o que era. Mas nada disso trouxe angústia para Paulo, que afirmou: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. No entanto, no capítulo 9 de Romanos, percebemos que há algo que preocupa e angustia Paulo, e que não tem muito a ver com a sua vida diretamente, mas sim com a vida do seu povo, daqueles que são sangue do seu sangue e que são pertencentes à sua raça, os israelitas. Afinal de contas, o seu povo, a sua raça, o seu sangue, não acreditou que Jesus fosse o Messias prometido. Ainda aguardavam a vinda do Messias, assim como aguardam até hoje. Não reconheceram que Jesus era o verdadeiro Messias. O segundo personagem a mencionar está presente no Antigo Testamento e podemos dizer que é o principal nome do Antigo Testamento depois do nome de Deus: Moisés. Ao longo da história de Moisés, vemos que ele tem o auxílio de Deus para superar muitos problemas e dificuldades. O tempo que ele ficou afastado do seu povo, depois ele teve que enfrentar o faraó egípcio, e temos lá o episódio das 10 pragas.
Depois ele até mesmo é utilizado por Deus para atravessar um mar vermelho e peregrinar 40 anos no deserto. Mas nada disso trouxe angústia para Moisés, a não ser um problema bem nítido ao longo de seu ministério: ter que lidar com um povo murmurador, que reclamava o tempo todo sobre todas as coisas e que muitas vezes praguejava contra Deus. O terceiro personagem supera até mesmo Paulo e Moisés no que se refere à fé e ao caráter. Com todas essas credenciais, você já deve saber de quem eu estou falando. Sim, eu estou falando de Jesus, que teve que enfrentar duras batalhas, que encarnou, que veio ao mundo, que sentiu tudo aquilo que nós sentimos: dor, frio, calor, fome, sede, cansaço. Muitas coisas que nós sentimos, tudo aquilo que nós sentimos, ele sentiu. E até mesmo a dor da morte na cruz. Mas aparentemente, quase nenhuma dessas coisas fez com que Jesus tivesse grandes dificuldades. Claro que a sua morte foi algo que trouxe muito sofrimento a Jesus, por amor a mim e por amor a vocês. Mas em um episódio nós constatamos que o que trazia angústia a Jesus era observar o povo de Jerusalém. Quando o assunto é Jerusalém, Jesus, ele, ainda que não se sinta angustiado como Paulo se sentiu, ou como Moisés se sentiu, ele sente algo muito próximo a isso. Em Lucas 19:41, nós lemos que quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. E em Mateus 23:37, temos o conhecido texto em que Jesus afirma: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. O que te traz angústia, se não é um povo ou uma cidade que te causa angústia, eu presumo que sejam os seus, aqueles que são sangue do seu sangue, que não possuem a paz que você possui por crer em Jesus. Talvez seja um irmão que se afastou da fé. Talvez seja um cônjuge que não crê. Talvez seja o seu pai, a sua mãe, o seu avô, que já possui uma idade avançada e ainda não foi convertido. Talvez seja um filho ou um neto que você insistiu para que fizesse a instrução e a confirmação e até mesmo fez, mas depois se afastou. Tudo isso te traz aperto no seu coração, porque você sabe a importância que Jesus tem na sua vida, e especialmente a esperança que Ele te traz para o porvir. Mas como ter essa mesma esperança por alguém que não crê? É curioso como Romanos 9 inicia com essa angústia que Paulo sente pelo povo de Israel. E daí então Paulo começa a falar de algo que aparentemente não faz muita ligação com essa angústia, mas que na verdade tem tudo a ver. Ele fala a respeito da escolha de Deus. Após Paulo dizer que seria capaz de perder a sua própria vida para salvar o seu povo, lemos o seguinte nos versículos 4 e 5. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou os seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles.
Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Para muitos israelitas, motivo de preocupação e angústia de Paulo, de Moisés e de Jesus, eles eram um povo escolhido. O povo da aliança firmada com Abraão e transmitida aos demais patriarcas haviam sido escolhidos para serem salvos e para serem porta-vozes desta salvação ao mundo. E se dissermos que os israelitas não são o povo escolhido por Deus, estaremos contradizendo a Bíblia e até mesmo o próprio Jesus, que afirmou em determinado episódio para uma mulher cananeia: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Contudo, Israel e os israelitas jamais foram escolhidos para somente eles serem salvos. A escolha de Israel é um pouco diferente disso. Eles foram escolhidos para que deles viesse o Salvador Jesus. Eles foram escolhidos para que eles tivessem contato com outros povos e anunciassem, proclamassem a salvação por intermédio do Messias. E nesse sentido, o conceito da eleição dos israelitas pode ter prejudicado muitos dos patrícios de Paulo. Por isso, quando indagados acerca de quem Deus escolheu, não podemos cair no erro que os israelitas, que muitos deles caíram. Deus não escolheu somente um povo para ser salvo. A salvação tem um meio exclusivo, que é único, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas jamais foi algo criado para ser exclusivo de determinadas pessoas ou de determinado povo. Muito pelo contrário. A salvação não é exclusiva, mas inclusiva. Por isso que nós temos aquele conhecido texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Agora, se Deus escolheu os israelitas para que deles viesse o Salvador e para que eles fossem portadores e porta-vozes da salvação, o que podemos dizer de nós e dos nossos, que são motivo de nossas angústias, de nossas preocupações por estarem afastados de Jesus? Será que Deus nos escolheu e escolheu aqueles que amamos e que infelizmente não creem? Será que há algum processo de escolha para Deus realizar pelo seu povo? Em Romanos 9, 7 e 8, Paulo faz importantes considerações que merecem ser analisadas. Ele diz o seguinte: nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural, pois se fosse assim, os descendentes de Ismael também seriam descendentes de Abraão, e até são em questões naturais, mas não no que se refere à promessa de Deus. Ou seja, se cremos em Jesus e se aqueles que amamos e são motivo de nossas angústias por estarem afastados de Jesus já creram nele, podemos compreender que somos descendentes de Abraão, portanto, somos todos escolhidos por Deus. Mas percebam que o critério de Deus para fazer a sua escolha não tem nada a ver com os nossos critérios humanos. Para escolhermos alguém,
para uma determinada tarefa, para um trabalho, um cargo ou até mesmo uma relação, o que nós iremos fazer? Nós iremos reunir uma série de requisitos e méritos que essa pessoa necessariamente precisará ter para ser escolhido. Jamais iremos escolher alguém que não possui qualidades ou méritos. No entanto, a escolha de Deus não está de modo algum amparada nesses critérios humanos. Paulo traz em Romanos 9 o critério utilizado por Deus para escolher Jacó e não Esaú. Esaú é o primogênito. Lembram dos filhos de Isaac? Portanto, Esaú deveria ter sido escolhido por Deus para dar prosseguimento à genealogia dos patriarcas. No entanto, Deus inverte e ao invés de escolher Esaú, ele prefere Jacó. Paulo diz em Romanos 9,12 que assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Não é por mérito ou dignidade, portanto, que fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu simplesmente por seu amor a cada um de nós. É como diz o Salmo 136, o amor dele dura para sempre e é por sua compaixão e misericórdia que fomos escolhidos para a salvação. De maneira alguma está envolvido mérito ou merecimento da nossa parte. Quando o assunto é escolha, nos enganamos redondamente também, se imaginarmos que fomos escolhidos apenas para sermos salvos, pois se fosse deste modo, era muito simples. Quando alguém fosse convertido, abriria um clarão lá do céu e nós seríamos alçados para a presença de Deus, pois assim não teríamos risco nenhum de termos alguma recaída da fé. A verdade é que Deus nos escolheu também para sermos porta-vozes da salvação, começando por testemunhar aqueles que estão mais próximos a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, pessoas que normalmente são motivo da angústia que sentimos por não crer. Eles ouvirão sempre o nosso testemunho e serão convertidos? É certo que não. Nossas angústias por termos entes queridos que amamos e que preferem estar distantes de Jesus, possivelmente irá continuar nesta vida e neste mundo. Mas nós não devemos nos desesperar. É certo que muitos judeus que conheciam Paulo e visualizaram a transformação que Paulo passou quando ele foi convertido, também foram convertidos. É certo que muitos israelitas reclamões se arrependeram de suas murmurações que faziam a Moisés e a Deus. É certo que muitas pessoas em Jerusalém, no tempo do ministério de Jesus, foram convertidas e se arrependeram. Por isso nós não podemos perder as esperanças. Aqueles que amamos, que são motivos de nossas preocupações e angústias, poderão ser convertidos e transformados. Mas isso não ocorrerá no nosso tempo. E tal transformação e conversão jamais será tarefa nossa. A nós cabe o testemunho e o exemplo. Pois muitas vezes queremos testemunhar apenas em palavras e nos esquecemos que, sem o exemplo, dificilmente teremos o nosso testemunho validado. Mesmo não sendo perfeitos, Deus nos capacita a agirmos diferente e a darmos um bom testemunho a quem está distante da fé em Jesus. Talvez para alguns surtirá efeito falar, para outros só haverá mudança quando eles visualizarem o impacto do Evangelho na nossa vida. O que sabemos é que a angústia que sofremos diante da descrença de um ente querido é legítima, mas não pode jamais ser motivo de desespero. Que possamos, assim como Paulo, fazer bom uso desta grande dor que sentimos por um ente que amamos estar afastado de Jesus, sem desistirmos
Sem desistirmos, podemos insistir em nosso testemunho. Mas além disso, confiar que a palavra de Deus não volta vazia, que somos responsáveis pela semeadura, mas é o Espírito Santo quem converte, que poderemos ser surpreendidos por pessoas que aparentemente estão afastadas de Deus e são joio, mas que podem vir a ser trigo. Deus sabe de todas as coisas. Talvez muitos recorram a Ele apenas para pedir por bênçãos materiais, como aquela multidão que estava atrás de Jesus e pediam por pão quando Jesus multiplicou pães e peixes. É certo que Ele é fiel e justo para amparar as pessoas que pedem coisas materiais e transformar os seus corações. Que bênção sabemos, ou que bênção podermos saber, que fomos escolhidos por Deus para sermos salvos por Jesus e que Ele conta conosco também para levarmos outros a esta mesma salvação. Que bênção saber que a angústia de um familiar ou de um amigo descrente não irá existir no porvir, onde não haverá qualquer espécie de sofrimento, dor e choro. E enquanto nós não chegamos lá, podemos ser utilizados por Deus para testemunharmos aqueles que estão afastados de Jesus, sabendo que nós não temos a capacidade de converter ninguém, mas que não estamos sozinhos nessa missão, que Deus está conosco e que Ele converte por meio do Espírito Santo. Eu espero que esta mensagem possa ter sido edificante para a sua vida, para essa angústia que eventualmente você sente por ter um ente querido que não crê. Confie na palavra, continue insistindo, testemunhando, ore a Deus e tenha certeza de que Deus sabe de todas as coisas e de que nós não precisamos nos desesperar diante da descrença de um ente querido que está afastado de Jesus. Ainda é tempo da graça, ainda é possível haver conversão. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.